Bom dia a todos. Que alegria estarmos na casa do Senhor nosso Deus, né? Para louvarmos e engrandecermos ao Senhor nosso Pai. E ver os irmãos, fazia tempo que a gente não via, né? Víamos pela internet, um momento ou outro, né? Uma ligação, uma mensagem, um encontro pelo aplicativo lá do Google Meet na aula. Mas estar pessoalmente na casa do Senhor é muito bom. É muito bom. Dá uma olhada aí para ver se você vê algum irmão que fazia tempo que você não via, né? Olha aí, dá um oizinho, um tchau, né? Olha aí, né? Bênção. Bênção demais. Como é gostoso isso, né? E a nossa equipe de louvor, né? Como é bom cantarmos as músicas assim da infância, né? Da infância. Né, até dos meus avós, uma coisa. Não, mas vou falar a verdade, essas músicas antigas é gostoso cantar, não é? Te remete a algumas coisas do passado, não remete? Te remete àqueles acampamentos que a gente cantava, te remete àqueles momentos preciosos que Deus falou na tua vida e no teu coração. Como é gostoso ouvir os cânticos antigos, como é gostoso ouvir esses momentos de adoração ao nosso Deus, também com esses cânticos antigos. É muito bom mesmo, ao meu coração também faz muito bem. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor Deus, nos livros mais teológicos e práticos de toda a Bíblia, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Lembra que semana passada nós falamos que nós iríamos estudar uma série de 4 mensagens falando sobre Deus. Nós estudamos quem é Deus, nós estudamos aonde Deus está, e hoje, agora pela manhã, nós vamos estudar sobre os atributos de Deus. Sobre os atributos de Deus. Quais são as qualidades que Deus tem, como Ele age em nossas vidas e em nossos corações. Romanos capítulo 1, nós vamos ler o versículo 19 e o versículo 20. Romanos 1, 19 e 20. Fala assim a palavra do nosso bondoso Deus. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Vamos orar. Ó Pai, pedimos que o Senhor venha aquecer o nosso coração com a Tua palavra, que essa palavra venha encontrar guarida em cada coração e conforme cada necessidade. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém. Os atributos de Deus, o que Deus faz para ser conhecido, ou como Deus quer ser conhecido. Como Deus quer ser conhecido. Talvez, se alguém te encontrasse, né, você, após muitos anos, né, a pessoa geralmente fala assim, olha, mas como você está diferente, né, como você está diferente, né, não, cortei o cabelo, não, você está mais maduro, né, para não dizer que você está mais velho, para não dizer que você está mais velho. Não, você emagreceu, você engordou. Ou então quando a pessoa quer criar um ambiente mais agradável, fala assim, nossa, mas você não mudou nada, você está do mesmo jeitinho que era. Ou então, se a pessoa mudou o estilo de vida, de pensamento, ela deixou de ser clássica e agora foi para um lado mais rebelde e tal. E aí você fala assim, nossa, mas como que ela mudou, né? Mudou o estilo de vida dela, o pensamento dela. Ou então, algumas vezes, quando a pessoa
não glorificava o nome de Deus e começa a glorificar o nome do Senhor, e aí ela muda de atitude, de pensamento, de forma, e ela muda por completo, de dentro para fora, e você vê uma diferença muito grande. Nós estamos falando de pessoas mutáveis, de pessoas que mudam de pensamento, de atitude, de forma, mas Deus não muda. Deus não muda. Deus, ele se comunicou e se comunica de forma clara e específica para nós, servos do Senhor Jesus Cristo, e também para aqueles que não são servos. Para quê? Para que esses homens se tornem indesculpáveis diante de Deus. Deus se manifesta, e de forma maravilhosa ele se manifesta. Os atributos de Deus, incomunicáveis e comunicáveis, são aquelas formas onde Deus se revela ao homem. Os atributos incomunicáveis são aqueles que enfatizam a distinção absoluta entre Deus e a criatura. Não se pode comunicar a criatura. Por exemplo, Deus é eterno. A criação não é eterna. A criação acaba. A criação acaba. Um dia nasce uma árvore. Daqui a alguns anos, essa árvore que nasceu, ela irá morrer. Morrer. Talvez você nunca viu uma árvore morrer naturalmente, mas ela morre. Inclusive na mata. Ela morre. Esses são os atributos incomunicáveis. Deus é eterno e o que ele criou não tem a eternidade. Os atributos comunicáveis são aqueles que são encontrados semelhanças ou analogias na criatura, especialmente o ser humano. Esses atributos podem ser comunicados às criaturas. Deus é amor. O homem também tem amor. Então, esse atributo de Deus age e comunica na vida das pessoas. Para quê? Para que também esse amor de Deus possa ser visto pelas pessoas através das nossas vidas. Nós temos alma vivente, Deus tem alma vivente, Ele é vivo, nós vivemos, e isso foi comunicado a nós. Isso de forma muito clara, as próprias Escrituras diz que Deus formou o homem do barro e foi lá e soprou na sua narina o fôlego de vida. Ele comunicou isso, Ele deu isso ao homem, e agora esses homens podem glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Deus se revela. Por que Deus se revela? Porque Ele quer ser conhecido. Se você não quer ser conhecido, você não irá se mostrar, você vai ficar escondido, né? Você vai ficar escondido. Certa feita, em uma família, onde recebia a visita da igreja, lá na cidade de Aparecida, o chefe daquele lar, toda vez que a igreja chegava lá para visitar, fazer o culto naquela casa, culto onde era convidado pelas pessoas, a família, a esposa, na verdade, convidava, melhor, o marido convidava e a esposa se escondia. A igreja ia lá, se reunia, e a esposa entrava para o quarto e ficava lá esperando a igreja ir embora, depois ela saía do quarto. Depois de um tempo, foi amolecendo isso. Foi amolecendo. E depois ela começou a ver, e começou a se mostrar. Um dia resolveu participar, um dia resolveu se mostrar, e lá ver o que estava acontecendo. Afeita, se você não quer ser conhecido, você não se apresenta. Mas Deus quer ser conhecido, e por isso Ele se apresenta ao homem, por isso Ele se apresenta a nós. E o texto bíblico fala assim, olha, portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, ou seja, Deus ele foi e ele se despiu para se mostrar o que Deus é e o que ele faz no meio dos homens. Deus se manifesta, e nós só podemos conhecer Deus porque Ele se manifestou a nós, porque Ele desceu do céu e se mostrou quem Ele é. Nós temos a forma de dizer, eu aceitei a Jesus, né? Eu conheci a Deus, mas nós só conhecemos a Deus porque Deus, no seu trono, desceu e mostrou-se
quem Ele é. E o que Ele faz? Ele se revelou, Ele se manifestou. Ele se revelou e se manifestou. A revelação, e aí nós temos duas formas de revelação. A revelação natural e a revelação especial. A revelação especial é Deus se manifestando através da sua palavra. Deus se manifesta através da sua palavra. E a forma clara dele fazer isso é na vida de Jesus Cristo, mostrando e revelando o Pai. Mas agora o texto também está falando de uma revelação geral, que é a natureza. Por isso todos os homens, mesmo não tendo contato com as Escrituras, se tornam indesculpáveis. Me perguntaram, mas pastor, e o índiozinho que mora no meio da mata? Como esse pode encontrar Jesus, sendo que ele nem tem as Escrituras escritas na sua língua para conhecer a Jesus? E aí nós temos a forma de pensamento, né? Como esses podem ter o encontro real e verdadeiro com Jesus? É forma muito clara, porque a natureza revela a Deus. A natureza revela a Deus. O livro Fator Melquisedeque fala de um povo, de índios que estavam no meio da mata, e esses vieram a confessar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando chegaram os missionários para falar de um Deus Todo-Poderoso, que era criador do céu e da terra, eles viram que esses índios, no meio da mata, já estavam confessando o nome do Senhor Jesus Cristo no meio da mata. E eles falaram, nós cremos em um Deus que criou o céu, a terra, os rios, a lua, todas as coisas. E aí o missionário que estava lá pregando, e ele falou assim, como assim? E começou a investigar. E aí ele falou, olha, e justamente esse Deus que criou o céu e a terra e tudo que existe, ele mandou o seu Filho para mostrar o seu amor e a sua graça, e a natureza revelando Deus, a natureza revelando Deus. A revelação geral é a forma que Deus se mostra a todas as pessoas, independente do lugar, da hora, do espaço, porque todos vivem nesse mundo, nesse planeta que faz parte de uma Via Láctea que tem centenas e centenas de milhares de planetas, e assim podemos contemplar a grandeza de Deus. A revelação geral, Deus se revela através da natureza, mas Deus se revela na história, e Deus se revela na consciência do homem. Na consciência do homem. E quer ver só como que Deus se revela na consciência do homem? Quando a gente faz alguma coisa errada, o que a gente faz? Quando a gente faz alguma coisa errada, o que a gente faz? A gente começa a se esconder, porque ao se esconder, né, e se esconder das pessoas a qual nós erramos, mas se esconder de Deus também. Se esconder de Deus também, porque a nossa consciência nos acusa. Deus se manifestou entre os homens. A pergunta 4 do nosso breve catecismo, a gente sabe a primeira, malemar a segunda, né? Mas a pergunta 4 fala assim, olha, quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Deus é Espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Quem é Deus? Eu vou ler novamente. Quem é Deus? Deus é Espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça e bondade. Deus é isso. Deus é isso. Deus é aquele que é infinito, que não muda. Por isso Deus se revela e se mostra quem Ele é, o que Ele faz. Quando Deus se revela, podemos desfrutar do que Ele é em sua sabedoria e se mostra para nós. Deus não está escondido, com medo e aflito com as circunstâncias a qual sendo favoráveis ou não à nossa volta. Deus não precisa se esconder, porque existe um coronavírus solto. Deus não precisa se esconder, porque existe uma enfermidade matando milhares e milhares de pessoas, porque Deus é, e o que Ele era no passado, Ele continua sendo hoje. Olha que interessante, porque o mesmo Deus que fez os milagres no passado, que nós encontramos nas Escrituras, é o mesmo Deus que continua se revelando ao homem, e agindo com poder e graça em nossas vidas e em nossos corações.
Mas em segundo lugar, Deus se mostra através dos seus atributos. Deus se mostra através dos seus atributos. Versículo 20 de Romanos capítulo 1, fala assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Esse versículo ele começa... Aí a palavra poderia ser traduzida pois. Aqui a versão RA coloca porquê. Mas esse porquê ou pois é algo muito importante. Tem aqui uma conotação de afirmação do que foi dito da argumentação anterior. Ele está ligando o versículo 19 ao versículo 20. E esse ligar do versículo 19, você vai encontrar a mesma também forma de ligação com os versículos 16 e 17. Então, portanto, para nós entendermos esse conceito, é importante olharmos o versículo 16 e 17. Fala assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Olha que interessante, o apóstolo Paulo fala da revelação de Deus para a salvação do homem. Deus se revela para salvar-nos, para nos salvar. E aí você pode estar perguntando, salvar do quê, pastor? Né? Salvar do quê? Do que eu preciso ser salvo? Né? Eu estou bem, eu estou tranquilo, ou eu estou em uma enfermidade, eu estou doente, eu estou aflito, eu estou pasmos. Eu estou pasmo, estou aflito no meu coração. Tudo bem, você pode achar que está precisando de salvação só nesses momentos. Mas Deus quer te salvar da morte eterna. Da morte eterna. Para a salvação que vem de Deus. E Ele se mostra para trabalhar a fé em nosso coração. E a fé que não é movida às circunstâncias. A fé não é movida pela simplesmente uma palavra, a Bíblia aberta no Salmos 91, deixando lá para ser um espanta coisas ruins da minha vida, né? Um espanta mal olhado, um espanta coisas pecaminosas para a minha vida. Não. Deus, Ele quer me salvar justamente dessas coisinhas que Ele te coloca para nos salvar, porque o que Ele colocou para a nossa salvação não é coisinhas, foi o Seu Filho Jesus Cristo a morrer naquela cruz por nós, para revelar a fé verdadeira, que não muda, que não acaba, que não passa, mas permanece para sempre. A Bíblia fala dessa salvação, a Bíblia fala dessa salvação que vem através do poder de Deus. Nos versículos 19 e 20, ele faz a transição agora da revelação especial do Senhor Jesus Cristo a salvar, para a inspiração, para a revelação geral da criação. Ele está agora falando das coisas que são feitas, do que Deus fez, o universo que Deus fez, da revelação de Deus das obras das suas mãos. Da obra das suas mãos. Observe a expressão, atributos invisíveis. Que Deus é de fato invisível, é algo ensinado em todas as Escrituras. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Todas as Escrituras vai mostrar que Deus é Espírito. E quando fala que, mas pastor, o senhor leu o texto na semana passada de Isaías, que fala que quem mediu os céus a palmo, né, e mostra que Deus tem mão para medir a palmo, né, que a palavra de Deus fala que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Então Deus tem mão, Deus tem ouvido, Deus tem boca. Sim e não. A forma para nós entendermos que Deus está ao nosso alcance, que Deus está nos ouvindo, que Deus está agindo, é a forma para criar uma imagem em nossa mente. É um simplificar, porque Deus é Espírito, e Ele se mostra da forma que Ele assim deseja, e mostrar as obras das suas mãos. Observe essa expressão,
Deus, Ele é infalível em graça e majestade. Deus, Ele se comunica. Deus é o mesmo, ninguém jamais o viu. Lá em João 1,18 fala assim, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Jesus revela a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Esta é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Agora está mostrando que Jesus Cristo é esse que revela, que mostra o seu poder. 1 Timóteo 1,17 fala assim, o Rei eterno, imortal, invisível, único, Deus único, honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Hebreus 11, 27 fala aquele que é invisível. Aquele que é invisível. Deus é invisível, se mostra através do que é visível. A criação. Se mostra através daquilo que é visível, a criação. Pastor, mas eu não conheci Jesus. Jesus viveu há 2000 anos atrás. E agora, essa semana, teve uma discussão aí, né, sobre antes de Cristo e pós-Cristo, né? Estão querendo mudar isso daí. Tempos modernos e tempos antigos, estão querendo mudar essa questão. Na verdade, já vários livros históricos já estavam trabalhando esse conceito há muito tempo. Acontece que agora, nos últimos tempos, com o livro digital e com a política, acabaram identificando os tempos modernos e tempos antigos, para não dizer antes de Jesus e pós-Jesus. Querem ocultar isso da história, mas não oculta, porque Jesus é o Deus eterno. Mas também Deus se revela com poder. Deus se revela com poder. É interessante que o revelar de Deus é o da criação, a obra-prima do homem, da mulher e da natureza. Deus se revela com isso. Quando nós olhamos a diversidade das pessoas criadas, né? Aqui ainda mais no nosso país, estão diversas culturas e povos, né? Quando eu fui na Coreia do Sul, lá quase que todos eram muito parecidos aos meus olhos, né? Aos olhos dos coreanos não, estava tudo diferente, mas quando eles olhavam para a gente, eles olhavam até assim, né? Barbudo, né? Muitos lá não tinham barba, né? Estava um grupo barbudo também, e estava lá, eles já olhavam assim, já via que nós éramos totalmente diferentes deles. E quando nós olhamos aqui a igreja, olhamos na casa, olhamos em nosso meio onde nós vivemos, nós temos 2 filhos, mesmo saindo das mesmas pessoas, eu e minha esposa, os 2 filhos são diferentes e distintos. Por quê? Porque Deus se revela até nisso, na diversidade das pessoas. Em cada digital, sino única, Deus se revela com poder. E Ele se revela. Deus é eterno, onipotente e infalível. Salmo 111, versículo 2, fala assim, grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se encontram. Salmos 145, versículo 10, todas as suas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Por quê? Porque Deus se revela com poder. Nenhum homem, nenhuma mulher vai ser desculpada ou desculpados por causa de não confessar o nome do Senhor Deus. Mas, Senhor, ninguém me apresentou, mas a criação estava lá com poder, graça, e a criação adora o nome do Senhor Deus. Deus mostrou isso cuidando do seu povo, o povo de Israel, a saída do Egito. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 1 e 2, fala assim, então falou Deus estas palavras, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. E depois disso ele inicia os mandamentos para cuidar do povo e preservar o povo em santidade, em busca ao Senhor. Quando nós olhamos e entendemos isso, nós vamos ver que Deus ele continua cuidando do seu povo, porque Deus não apenas nos fez, nos criou, não apenas nos salvou, mas Ele continua mostrando como nós devemos caminhar, como devemos seguir todos os dias da nossa vida, como devemos obedecer e como vamos caminhar obedecendo o nome do Senhor. Isso deve mover o nosso coração, isso deve mover a nossa vida para adorar esse Deus que se revela, o Deus com seus atributos, que chega até nós. Paulo está mostrando que Deus que criou os céus e a terra, e que estabelece por decreto perpétuo, decreto
perpétuo que permanece para sempre. Deus decretou que o sol iria nascer. Deus decretou que nós iríamos viver. Deus decretou que o seu Filho Jesus Cristo ia vir sobre a terra e veio, e padeceu, morreu, revelou a Deus mais ainda para nós. E agora, um dia ele irá voltar para buscar o seu povo. Deus se revela, Deus mostra e ele coloca isso para as nossas vidas. Concluindo, eu quero chamar a tua atenção a um fato muito importante que está no versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, declaram, a sua própria divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Percebe que ele fala os atributos invisíveis de Deus. Os atributos invisíveis de Deus. Como você vê os atributos invisíveis de Deus? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Os atributos invisíveis de Deus mostram quem é Deus. E dá para ver claramente quem é Deus. Percebe o que ele está falando? Ele está falando que aquilo que a gente não vê de Deus mostra claramente Deus. É isso? Olha lá. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Os atributos invisíveis claramente são reconhecidos desde o princípio do mundo. Reduzindo corretamente, ou está traduzido corretamente esse texto. Não está errado, está assim, é assim. Mas poderíamos, no original, a palavra está tratada dessa seguinte forma: seus atributos invisíveis são claramente vistas, traduzindo de forma mais literal. A pergunta: como que os atributos invisíveis, ou como podemos ver os atributos invisíveis? Os olhos físicos não conseguem ver as qualidades invisíveis de Deus. Os olhos carnais, os nossos olhos carnais não conseguem ver os atributos invisíveis de Deus. Mas o que precisa então? Precisa dos olhos espirituais. As coisas loucas desse mundo, Deus usa para confundir os sábios. Deus usa aquilo que nós não conseguimos entender na forma humana, mas entendemos na forma espiritual. Porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o discernimento daquilo que é espiritual e daquilo que é carnal. Aquilo que vem para mudar o nosso coração por completo. Os olhos podem olhar a grandeza desse universo, imaginar que uma grande explosão concebeu tudo o que foi realizado sobre o universo, e todas as galáxias do universo foram criadas. Mas a palavra de Deus, quando nós entendemos a palavra de Deus, nós olhamos para o universo e falamos assim: olha, eu estou vendo algo aqui que eu não consigo compreender completamente, mas eu consigo ver Deus no meio disso tudo e contemplar a grandeza de Deus no meio disso tudo, de olhar e ver que Deus ordenou e ordena e permanece ordenando até o final. A confissão belga, no seu artigo 1º, ele comenta esse texto de Romanos capítulo 1, versículo 20. Fala assim, fala sobre a criação, essa confissão. A criação, preservação do governo do universo, a qual está diante de nossos olhos, como um livro estreitamente gracioso. Nele, todas as criaturas, grandes e pequenas, são como tantas características que nos levam a ver claramente as coisas invisíveis de Deus. Assim mesmo, o seu eterno poder e divindade, como diz o apóstolo, todas essas coisas são suficientes para convencer os homens e deixá-los sem justificativa. Olha que maravilhoso. A criação, toda a forma de criação, toda a natureza da criação, nos seus mínimos detalhes,
nos seus mínimos detalhes. Mostra o Deus gracioso, bondoso, majestoso, que é o nosso Deus. Por isso, com os nossos olhos espirituais, vejamos quem é Deus, o que Ele faz e quais são as qualidades que Ele tem, para se mostrar, para se revelar, para mostrar que Ele é Deus permanente e continua reinando em nossas vidas. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça mais uma vez nessa manhã. Quero pedir para você orar, colocando o seu coração diante de Deus. Talvez você não está conseguindo ver esse Deus que nós falamos nessa manhã. Talvez você possa estar pensando, mas será que esse Deus existe? Será que Ele está aqui? Será que eu conheço? Será que Ele me conhece? Será que esse Deus que criou esse universo, que se revela de forma maravilhosa, como foi colocado, é o mesmo Deus da minha vida? Coloque tua vida diante de Deus. O tamanho que é teu Deus. Qual o tamanho que é teu Deus? Como Ele tem se revelado a você. Os seus atributos, as suas qualidades. Coloca diante do Senhor aquilo que Ele quer fazer na sua vida e em seu coração. Ó Pai, nós somos pequenos, nós somos frágeis, nós precisamos encarecidamente do Senhor, Pai. Nada que está em nossas mãos é suficiente sem o Senhor. Obrigado, Deus, porque a natureza, a criação, o universo, ó Deus, todo o cosmos, ó Pai querido, toda a criação mostra a grandeza do Senhor, mostra a Tua majestade, mostra o Teu poder agindo em nossas vidas e em nossos corações. Queremos, ó Pai, nos dobrar e nos render à Tua majestade, ó Deus. Ó Pai querido, obrigado porque Tu és mais do que os cientistas mencionam, ou do que uma filosofia da criação ou da evolução pode me dizer. Obrigado, Deus, porque Tu és muito maior do que isso. E, ó Pai, a Tua grandeza se chega até nós, sustentando esse universo com Sua mão poderosa. Obrigado, Deus, porque tudo manifesta a Tua grandeza e o Teu cuidado com o ser humano. Ó Deus, faça-nos render-nos, ó Pai, aos Seus pés diariamente. Faça-nos render-nos, ó Pai, aos Seus pés para glorificar e adorar o Teu nome e engrandecer o Senhor na beleza da Tua santidade. Obrigado, Deus, porque Tu és o Deus que cuida de nós e que nos fortalece, que nos sustenta. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e nós agradecemos. Amém, ó Pai.